Olá, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu espero que todos estejam bem. E para hoje a gente vai resolver essa questão aqui, né? Então, vamos fazer um cálculo de EHL e aqui pergunta assim: qual será a quantidade de agente, né, emulsivo utilizado na formulação? E ele dá um dado aqui pra gente, né? Ele dá um valor de EHL de SPAM, que é 4,7, e um valor de Twin 40, que tem um EHL de 15,6. E aí, a formulação nos diz assim: componente A tem 8 gramas, componente B 30 gramas e o componente C ele tem 22 gramas. E do agente emulsivo será utilizado 15 gramas. Então, se vocês olharem, para começar, né? Se a gente olhar aqui ao lado, cada um desses componentes, eles estão indicando o valor de EHL de cada um deles, né? Então, só para lembrar que esse valor de EHL, ele não precisa, ele é um cálculo, é um valor dado, né? Então, facilmente a gente consegue essa informação na internet, tá bom? Bom, então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, vamos assumir que esse daqui, esse componente A, B e C, seja a nossa fase oleosa, tá bom? Então, vamos marcar ele aqui, ó, como sendo a fase oleosa. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é saber qual é o total da fase oleosa que a gente tem. Então, a gente faz uma somatória desses três componentes para saber o total dele. Lembrando, vamos mais uma vez aqui para ficar fácil a compreensão, tá? Nós temos três componentes que corresponde à fase oleosa, e este daqui não entra na soma, porque esse daqui é o agente emulsivo, tá? Esse agente emulsivo, ele tá indicando 15 gramas aqui. E dessas 15 gramas, a gente vai justamente saber, dessas 15 gramas, quanto que eu vou utilizar de SPAM e quanto que eu vou utilizar de Twin 40, tá bom? Então, isso daqui não entra na soma. Sempre quando eu for fazer a soma do EHL, para achar o EHL, eu sempre vou somar os componentes da fase oleosa, tá bom? Então, vamos lá. De fase oleosa eu tenho 8, vamos colocar aqui para ficar mais fácil, tá? Eu vou chamar CA, CB e CC para saber que é componente, mas a gente sabe que é componente, tá? Então, eu tenho lá, ó, do componente A, eu tenho 8 gramas. Do componente B, eu tenho 30 gramas. E do componente C, eu tenho 22 gramas. Se eu somar, vamos pôr grama aqui para todos. Se eu somar isso daqui, eu vou ter um total de 60 gramas. 38 mais 22 é igual a 60. Então, veja, primeira informação importante. Esse 60 que tá aqui, vamos marcar aqui, ó, outra cor. Esse 60 que tá aqui, ele corresponde ao total da fase oleosa, tá? É o total que eu tenho, é 60, certo? Agora, outra coisa que a gente precisa saber é que quando a gente vai calcular esse valor de HL, a gente precisa saber as porcentagens, né? Então, qual é a contribuição em porcentagem que esses valores correspondem para nós. Então, como que a gente vai fazer isso? Agora é simples, né? A gente já sabe que o total é 60 gramas. Então, esse total aqui sempre vai ser 100%, não é isso? Então, veja lá, que coisa mais simples de fazer aqui essa primeira etapa. 60 gramas, ela corresponde a 100%. Aí, do componente A, eu tenho 8 gramas. Isso nos corresponde a X%. X é igual
13,33%. Tá? Então, isso daqui é o que eu tenho do primeiro componente. Então, pra gente não se perder, tá bom? Pra gente saber de onde tá saindo esses valores, eu tenho aqui esse que é o total da fase oleosa, que eu obtive aqui. E esse 8 tá saindo daqui, ó, lá da contribuição em massa do componente A. Então, esse daqui é componente A, tá? Tem 8 gramas dele. Então, do componente A, eu tô usando 13,33%. Agora, vamos ver do componente B. É a mesma coisa, tá bom? Eu tenho 60 gramas, que corresponde a 100%. Aí, do componente B, eu tenho 30 gramas. Então, eu tenho 30 gramas, que corresponde a X%. Aí, aqui tá mais fácil, né? Então, X é igual a 50%, certo? Então, só pra gente não se perder, o 60 é o total da fase oleosa que eu encontrei. E o 30, ele é o componente B, tá bom? Agora, vamos pro componente C, mesma coisa. 60 gramas corresponde a 100%. Aí, quanto que eu tenho do componente C? 22 gramas, né? Então, eu tenho 22 gramas, que corresponde a X%. Então, X é igual a 36,67%. Olha, quando vocês forem fazer esta conta, para vocês se certificarem de que saiu tudo certinho, vocês podem somar isso daqui. A soma desses três aqui tem que chegar em 100%, tá bom? Porque nós estamos trabalhando com porcentagem aqui, tá? Então, esses três aqui, a soma desses três tem que chegar em 100. Fez a conta, chegou em 100, pode continuar. Agora, por que nós procuramos esses valores aqui em porcentagem? Né? Por que nós precisamos transformar isso para porcentagem? Porque lá na nossa fórmula do EHL, ele vai pedir justamente essas contribuições em porcentagem, os valores dessa contribuição em porcentagem. Então, olha como vai sair aqui, ó. A fórmula é essa aqui, ó. EHL da emulsão é igual. Nós temos, primeiro de tudo, 3 componentes, né? Então, eu já vou desenhar a fórmula abertinha aqui com os dos 3 componentes e depois a gente só substitui pelos valores. Mas se eu tivesse 5 componentes, 6 componentes, eles iam entrar todos aqui na formulação, tá? Então, como que funciona essa fórmula? Ela é assim, a gente vai fazer uma somatória de EHL. Então, nós temos a porcentagem de cada componente multiplicado pelo seu respectivo EHL. Aí a gente soma aqui. De novo, a porcentagem multiplicada pelo seu respectivo EHL. E a gente coloca mais um aqui, porcentagem multiplicada pelo seu respectivo EHL. Tudo isso aqui vai ser dividido por 100, tá bom? Então, agora, o que é isso aqui? Porcentagem. Nós estamos falando de cada um desses componentes aqui. Quando eu tô falando em porcentagem aqui, eu tô falando, o primeiro, eu tô falando porcentagem do componente A. Isso vai estar multiplicado pelo EHL do componente A, tá bom? Depois eu tenho aqui, ó, porcentagem de quem agora? Componente B. Tá multiplicado pelo seu respectivo EHL, componente B. E a mesma coisa eu vou fazer para o componente C e o seu HL do componente C, tá? Então, por isso que eu falei, aqui como nós temos só 3 componentes, a nossa fórmula vai ter, mas se tivesse 5, a gente ia continuando, tá bom? Somando mais, e somando a quantidade que tivesse. Se tivesse só 2 também, ficaria assim, tá bom? Então, de acordo com o que corresponde à nossa fase oleosa. Bom,
Então, agora vamos substituir. Então, eu tenho aqui, ó, EHL, né? Eu coloco assim primeiro pra gente ver a fórmula e agora a gente substitui. Mas se já conhece a fórmula, pode jogar direto, não tem problema nenhum. Ó, o EHL da emulsão vai ser assim, então. Qual a porcentagem do componente A? Nós encontramos esse valor aqui, né, ó, 13,33. Então, vai ser assim, ó, 13,33, aí ele vai estar multiplicado pelo seu respectivo EHL. Onde tá esse valor aqui, ó? Tá aqui, ó. Olha lá, ó. O primeiro, ó, que era o de 8 gramas aqui, é o componente A, né, ó? Olha lá, ó. Vou pegar aqui, ó, componente A. Então, ó, ele tá indicando um EHL de 10. Então, vai ser aqui embaixo, ó, 13,33 multiplicado por 10. Agora, vamos aqui. Quanto que nós achamos de componente B? Nós encontramos esse 50%. Então, vai ser 50% multiplicado. Quanto que vale o EHL, ó? Essa informação tá aqui, tá bom? Ó, 10,5. Então, 10,5. E por último, o componente C, olha, quanto que nós encontramos de porcentagem? 36,67. 36,67 multiplicado, qual que é o EHL? Ó, esse valor tá dado aqui, 6, tá bom? Então, ele tá aqui, ó, 6. E aí, a gente vai dividir isso daqui por 100. Tá? Então, só uma vez mais, pra gente não se perder, vou marcar de caneta pra ficar, ó. Essa daqui foi a porcentagem. Essa daqui, ó, foi a porcentagem do componente A. A caneta ficou ruim, né? Então, vamos com o marcador mesmo. Ó, a porcentagem do componente A, né? E esse valor aqui é o EHL que foi dado, tá bom? Esse valor de 10 aqui, esse 10 saiu daqui, ó. Se de repente tivesse um outro valor aqui, a gente iria utilizar ele, que o valor que ele tá dando de cada componente tá aqui em cima. Então, por isso nós estamos utilizando esses valores. Então, esse 10 aqui de baixo saiu daqui, tá? Vou fazer aqui, ó, para não se perder, ó. Esse valor saiu daqui, tá bom? Tá aqui. Então, a mesma coisa para os outros, tá bom? Esse 10,5 saiu daqui, do valor de EHL que foi dado pra gente no enunciado. E esse aqui, ó, é 6, saiu daqui, desse valor que foi dado para nós no enunciado, tá bom? Só para ficar claro de onde saiu cada valor. E as porcentagens foi as que nós encontramos. Bom, então vamos continuar. Aí agora esse daqui vai dar assim, ó. EHL da emulsão vai ser igual 133,3 mais 525 mais 220,02. Ó, esses valores é a multiplicação, tá bom? Primeiro a gente faz a multiplicação de cada um, depois a soma, tá bom? Então, a gente multiplica o que tá nos parênteses primeiro, depois que a gente resolveu os parênteses, aí a gente faz a soma. Então, 133,3 é 13,33 vezes 10. 525 é 50 vezes 10,5. E 220,02 é 36,67 vezes 6, tá? Então, tudo isso daqui vai estar dividido por 100. E agora, a gente tem, então, que EHL da emulsão é igual
878,32 dividido por 100. Então, agora, o EHL é igual a 8,78, tá bom? 8,78, esse é o valor de EHL, tá? Então, vejam, esse EHL aqui é o EHL, olha que nós estamos buscando desde o começo aqui, tá? É o EHL da emulsão, tá? Então, este valor que nós encontramos, 8,78, é o EHL da emulsão, tá bom? É esse valor aqui, tá? Então, nós já achamos esse valor. Agora, vamos continuar com a próxima etapa. Vou deixar essa folha aqui do lado, se a gente precisar dela, eu pego ela pra gente consultar. Então, olha só. Agora, vamos só primeiro aqui de novo. Aqui no enunciado, ó, ele tá informando que foi utilizado o SPAM, e esse SPAM, ele tem um EHL de 4,7, e foi utilizado o Twin 40, que tem um EHL de 15,6. Agora, como a gente já sabe qual é o EHL da formulação, a gente vai saber agora a contribuição desses tensoativos aqui. Quanto que nós utilizamos deste e quanto que nós utilizamos deste daqui, tá? Lembrando que esses dois aqui, eles foram adicionados na formulação e isso tem que equivaler a 15 gramas, tá? Então, essas 15 gramas aqui tem que ser a soma desses dois componentes. Agora, quanto que eu uso de um e quanto que eu uso do outro? Essa informação é a que nós vamos buscar agora. Então, eu vou mostrar para vocês uma forma bem simplesinha, que eu acredito seja mais fácil para a gente resolver essa perguntinha de agora. Então, vai ser assim, ó. Vamos marcar aqui, SPAM. O SPAM, ele tem um EHL de 4,7. Depois, a gente tem o Twin 40, que tem um EHL, ixi, saiu feio aqui, né? EHL de 15,6, certo? Então, olha só, uma fórmula mais simplesinha, que a gente tem uma maneira mais simplesinha para calcular isso daqui, ela é assim. O que que a gente faz? Nós não encontramos aqui o nosso valor de EHL, que era de 8,78. Então, esse valor é o que a gente vai precisar agora. A gente vai pegar esse valor de 8,78 e vamos colocar aqui no meio, ó, 8,78, tá? Esse é o EHL que nós encontramos. Como que nós vamos fazer? Vamos fazer essa conta em um X, tá? Vamos fazer ela em X. A gente vai fazer uma subtração aqui, mas ela vai ser feita em X. Como assim? Então, o resultado que a gente encontrar desta subtração aqui vai ser a parte, né? A gente chama de partes de SPAM utilizado. Olha a setinha aqui, ó. A gente vai seguir essa setinha. Então, o que entrar aqui de resultado vai corresponder ao SPAM, tá? E aqui também, ó. O que entrar aqui vai corresponder ao Twin, tá bom? Só que nesses cálculos de HL não tem valor negativo. Então, por exemplo, se eu for fazer assim, ó, 4,7 menos 8,78, o resultado teria que dar negativo aqui. Então, isso não pode acontecer. Então, eu vou fazer ao contrário, né? Vou fazer o maior, sempre o maior, subtraindo pelo menor. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, 15,6 é maior. Então, o 15,6 vai subtrair o 8,78. Nesse caso aqui,
o 8,78 é maior, então ele vai subtrair o 4,7. Isso por quê? Porque eu não posso ter um resultado negativo. Agora, se ficar mais fácil para entendimento, né? Coloca lá 4,7 menos 8,78, pode fazer também, só que tem que lembrar que aqui não pode ficar um resultado negativo, tá? O resultado aqui sempre vai sair positivo, tá bom? Então, vamos fazer essa conta aqui, ó. Então, 15,6 menos 8,78 vai dar um valor de 6,82. E 8,78 menos 4,6 vai dar um valor de 4,08. Então, quando eu falo 6,82, eu tô falando em 6,82 partes. Partes de quê? De spam. Então, vamos trazer para cá, partes de spam. E aqui, quando eu falo em 4,08, também tô falando de partes. Partes de quê? De Twin 40. Então, olha, eu vou utilizar 6,82 partes de spam e vou utilizar 4,08 partes de Twin 40. Agora, o que eu preciso fazer? Olha lá. Quando eu tava trabalhando nessa parte aqui, nessa coluna, eu fiz uma subtração, né? Subtraí esse por esse e subtraí esse por esse. Agora, aqui, eu preciso fazer uma soma. Então, eu preciso saber este mais este, qual é o total de partes que vai me dar aqui. Então, eu já sei que eu tenho parte de um componente, nesse caso o spam. Aqui eu sei que eu tenho parte de outro componente, nesse caso o Twin 40. Agora, eu preciso saber o total disso. Então, eu vou somar. Então, o resultado que eu vou ter aqui vai ser 10,9. 10,9 partes. Como eu tô falando dos dois agora, também para facilitar, eu vou chamar assim, ó, total. Tá bom? Então, o total entre eles vai ser de 10,9. Bom, agora ficou mais simples. Olha só. É uma aplicação de uma regra de 3 aqui, simplesinha, pra gente saber as porcentagens de cada um desses componentes que vai entrar na forma. Então, eu vou pegar esse total aqui, ó, 10,9. Não é meu total? Então, se é meu total, eu tenho 100%. Aí, agora, vamos lá. Quantas partes eu tenho do spam? 6,82. Então, 6,82 partes corresponde a X%. X é igual a 62,57%, né? Por cento. Então, vamos lá. Da onde saiu este 10,9 aqui? Partes total, né? Então, vamos marcar aqui, ó, partes total. Da onde saiu esse 6,82? Daqui. Daqui. Partes de spam, tá bom? Então, vamos marcar que esse daqui é o spam. Bom, se eu calculei o spam, então eu tenho, na formulação, 62,57% de spam. Agora, vamos para o Twin. Mesma coisa, 10,9, que é o nosso total, dá 100%. Só que agora, quanto que eu tenho do Twin? 4,08. 4,08 do Twin me dá X%. X é igual a 37,9
43%. Então, a mesma coisa, né? Olha, 10,9 é o total que eu encontrei aqui. Partes total. E 4,08 é o que eu encontrei aqui de twin. Então, isso daqui é twin 40. Então, eu achei aqui 37,43% de twin 40. Prontinho. Então, eu já sei quantos por cento entra em cada um deles. Corresponde cada um deles. Aí, agora, se eu quero, né, seguir para saber isso daqui em massa, então eu já sei que lá daqueles 15 gramas, lembra que era 15 gramas que estava pedindo na formulação? Vou pegar aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Olha lá, 15 gramas, tá vendo? 15 gramas de agente emulsivo, né? 15 gramas. Dá pra ver bem, né? Então, se eu quiser saber ele em massa, eu vou pegar o quê? Os 15 gramas. Isso daqui é 100%. Aí, quanto que eu utilizei de spam? Vamos no spam primeiro. 62,57%. 62,57%. Isso daqui dá X. X em gramas. X é igual a 9,39 gramas. Então, olha. Esse total aqui é o que saiu lá da formulação, que era o agente emulsivo, que estava perguntando lá. 15 gramas. Esse daqui é a porcentagem que nós encontramos daqui. E isso daqui é o total em gramas de spam, né? Nós pegamos primeiro o spam. Então, agora, se eu quero saber do twin, é a mesma coisa, olha. Eu vou pegar 15 gramas, isso me dá 100%. Aí, quanto que eu tenho de twin? 37,43. Então, é aqui, né? Porcentagem, olha. 37,43% me dá X. X é igual a 5,61 gramas. E agora do que? Twin 40. Olha, esses 15 gramas é o agente emulsivo, sim? E essa daqui é a porcentagem que nós encontramos aqui, de twin 40. Então, eu vou ter 5,61 gramas de twin 40. Se eu somar esse valor com esse valor, eu vou ter um resultado de 15 gramas, tá certo? Então, que é o que eu vou utilizar lá. Bom, então, esse daqui foi o cálculo de HL, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. E não esqueça de compartilhar e dar aquele joinha para fortalecer o nosso canal. Muito obrigada!